LGBT? LGPD, é Lei Geral de Proteção de Dados. Agora a coisa tá tão feia que se você der por exemplo, alguém pede o seu telefone para mim, o número do seu telefone, Pedro. Se eu não te pedir autorização, não posso passar. Tá assim, nesse nível. Pedro, cuidado com esse negócio aí de LBTG. Quem mais reclama é o que mais usa. Vamos lá. Quem pode fazer a prece hoje? Quem gostaria, né, de fazer? Vamos, gente, contribui. Ninguém? Então, vamos lá. Então, vamos fechar os olhos. A Aninha disse que faria. Vai fazer, Ana? Não? Ela fez uma cirurgia, acho que no dente, não pode. Vamos lá. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo. Acalmar nossos pensamentos, nossos sentimentos. Então, iniciamos o nosso estudo pedindo a proteção de Deus, do nosso Mestre Jesus Cristo, Mãe Maria, Nossa Senhora das Graças, né, que hoje é dia dela, que possa nos abençoar, cuidar de cada um de nós, das nossas necessidades, do nosso planeta, em especial do nosso Brasil, de todos os seres que estão encarnados aqui. Pedimos por todos aqueles que estão sofrendo, sejam em hospitais, penitenciárias, asilos, orfanatos, nas ruas, ou até mesmo nas suas casas. Pedimos acolhimento, auxílio, amparo e luz para todos os seres encarnados aqui na Terra. Pedimos a misericórdia divina, a compaixão divina. Pedimos ajuda. Pedimos que Deus e a espiritualidade de luz aos nossos mestres, aos médicos, aos caboclos que trabalham com a cura, a todos os seres que se interessam por nós de alguma forma, que trabalham sob a luz crística, que possam nesse momento auxiliar dentro daquilo que nós precisamos e merecemos, que possam também visitar todas as pessoas que solicitam orações, que estão enfermas nesse momento. Eu peço em especial pela Andressa, pelo Gabriel, pelos familiares da minha cunhada que estão também doentes, pelo pai da Bárbara, pelo meu pai, por todos aqueles que estão adoecidos no Grupo Renascer, pela alma do seu Edione, que partiu, né, para a pátria espiritual, que ele possa ser auxiliado. Pedimos os ancoramentos de luz nesse momento, para que nossas mentes estejam abertas, assim como nossos corações, que nós possamos aprender cada vez mais, entender cada vez mais, para cumprir o nosso propósito divino nessa encarnação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Assim é. Graças a Deus. Vamos lá. Peraí que tem gente chegando. Bom, vou compartilhar com vocês. Vou fechar o microfone. A nossa tela, a tela aqui como sempre, né? Que eu fico tentando aqui facilitar aí para vocês poderem visualizar também. Deixa eu ampliar um pouquinho. Então aí, né, esse desafio que a Ana lançou, né, Ana? Para a gente estudar um pouquinho sobre a grande fraternidade branca. Fiz milhões de anotações aqui, porque tinha muito tempo que eu não estudava sobre isso, e para a gente entender são conceitos, às vezes, mais complexos, né, mais difíceis. Então, vamos ver o que a gente consegue. Aí, Ana, o que eu vou te pedir, se você e o Pedro
perceberem alguma coisa que eu diga que esteja errada, ou se vocês quiserem complementar alguma coisa, interfere, porque é um assunto que eu vou precisar de ajuda mesmo, tá? Vamos lá. Ou qualquer outra pessoa, né, que tenha conhecimento para contribuir. É um estudo coletivo. Vamos lá. Bom, coloquei essa imagem bonita aí, né, porque a gente vai começar falando das mônadas, né, sobre essa formação, né, e para a gente entender a nossa criação um pouco a partir desse ponto de vista, né, desse prisma. A gente sabe que existem várias correntes, né, como a gente sempre fala em todo o nosso estudo. E aí, se a gente parar para pensar, né, em Deus, né, em Deus Pai e Mãe, no nosso Criador, né, quem é, né? Quem é essa energia? Quem é Deus? Quem é essa energia? É muito difícil explicar isso, né? E eu entendo como se fosse, entendo dentro daquilo que eu já li, estudei, né? Que Deus, ele é amor infinito, né? E ele é tão infinito, e ele é tanto amor, e ele é tão intenso, né? Que a gente diz que ele é o incriado, né? Que ele se originou, né? Ele não teve alguém que criou Deus, né? Então, ele não pode se conter em si mesmo, né? Tanta energia de amor, tanta potência, vamos dizer assim, que ele precisa se expandir, ele precisa se projetar além dele, né? E com isso, a gente começa a entender que essa expansão ela não é material como a gente vê aqui na matéria, na nossa encarnação, né? É algo imaterial, a gente não consegue mensurar exatamente como essa expansão ela acontece. Então, o que eu vou tentar fazer aqui é ilustrar um pouco e trazer para o racional que a gente possa compreender como isso se dá, né? Para que fique um pouco mais claro e mais tangível, mais palpável, né? Para a nossa compreensão humana, né? Então, Deus, ele é esse amor infinito, né? Que não se contém em si mesmo, e a partir disso ele começa a se expandir. E a primeira manifestação dele, né? A primeira manifestação de Deus é através da criação, né? Da preservação e da transformação, que a gente chama de Trindade, né? Nas religiões eles chamam de Santíssima Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui eu vou chamar de Trindade, né? Então vamos lá. Então, como esse Criador, né, ele é amor infinito, ele não consegue se conter nele, né? Essa expansão, ela começa a acontecer primeiro, depois eu vou mostrar um esqueminha que vai ilustrar isso melhor. Nessas três formas, né? Ele é o mesmo que cria, ele é o mesmo que preserva e ele é o mesmo que transforma aquilo que ele criou. Então, esses três aspectos de Deus, né? A criação, a preservação e a transformação, esses três aspectos dele, né? De Deus, é o que nós chamamos de Trindade. Então, Deus, essa energia não tem princípio, não tem meio, não tem fim. E por isso ele se projeta na criação. Ele se entrega, né? Ele se doa, ele se dispõe, né? Ele se expande, ele vai se projetando nessa criação, porque ele não pode se conter. Peraí que a Alessandra tá falando aqui se foi só o dela que caiu na internet, eu não tenho como responder agora. Bom, então ele é amor absoluto, entrega absoluta, né? E aí, a partir dessa energia criadora, né? Que cria, preserva e transforma, ele começa a se projetar e se manifestar, né? Se expandindo. Essa expansão acontece, mas ele não se diminui para que isso aconteça, né? Ele é tão intenso, vamos dizer assim, né? É um amor tão infinito, uma energia tão infinita de expansão, que ele vai se projetando e ele vai criando, né? Ele começa a criar e se projetar. Então, se ele se projeta, é uma partícula dele, é uma forma de Deus que vai além dele, né? É uma extensão que vai além dele. Então, vamos lá. Então, a partir dessa expansão, né, em que ele cria esses três primeiros núcleos espirituais, que seriam a criação, a preservação e a transformação, que seria a Trindade, né? Então, ele começa a criar núcleos maiores, que seriam os 7 núcleos espirituais principais, né? Onde a gente encontra os Cristos, os Elohims, os arcanjos e outros seres que vão cuidar aí do nosso universo. E aí, como esse Deus, eu vou chamar de Deus para ficar mais fácil, né? Como Deus se multiplica, né? E ele se expande através
dessa trindade e depois dessa trindade, através desses 7 núcleos espirituais, ele também nos concede o dom de nos multiplicarmos. Porque nós somos projeção dele, né? Então, esses núcleos, ele tem o mesmo potencial de Deus, né? Que é de se multiplicar. E aí, esses núcleos começam a se multiplicar, formando as 12 mônadas. As almas, né? As almas principais. Então, vamos lá, para a gente poder entender. Aí eu começo com as minhas brincadeiras aqui dos meus esquemas. Não riam de mim, hein? Olha lá. Vamos lá. Então, aqui em cima, né? Se a gente parar para pensar, tem o Criador, né? O Deus Pai, Mãe, a origem de tudo, o incriado, o arquiteto do universo, eu sou. Cada um chama de um jeito, né? E a partir dele, ele começa a se expandir. Tem alguém com o microfone que está ligado. Peraí, deixa eu fechar aqui. Eu já sei quem. Peraí. Tá voltando o retorno aqui. Foi. Então, ele cria essa trindade, né? Que nós conhecemos, né? Nesse momento, o que eu estou dizendo para vocês é que ele, ao mesmo tempo que ele cria, ele preserva e transforma a sua criação. E a partir dessa trindade surgem os 7 núcleos espirituais, que seriam esses raiozinhos aqui, tá? Então, vamos lá. Esses são os 7 núcleos espirituais maiores. Então, só para a gente entender de uma forma organizada, né, esquêmica mesmo, como que isso vai descendo até nós, né, para que a gente consiga entender como é que isso vai descendo, né, até nós. Peraí que tem alguém falando aqui. Ótimo, Gi. Obrigada, Bárbara. Obrigada aí pela generosidade. Vamos lá. Eu vou deixar assim menorzinho, porque senão eu não consigo ver aqui, visualizar. Então, esse núcleo espiritual também é chamado, né, de regente monádico. Ele vai reger as mônadas que ele vai criar. Então, a partir desses núcleos espirituais, é que começam a surgir as mônadas, que são as 12 mônadas espirituais principais, vamos dizer assim, né? Então, esse criador, né, esse ser incriado, ele se expande, né? Ele primeiro se manifesta como a trindade, né, que é esse círculozinho aqui que eu coloquei para vocês verem. Né? Nesses aspectos de criador, preservador e transformador. Eu vou ficar repetindo algumas vezes alguns conceitos, porque isso precisa ficar bem entendido na nossa cabeça, senão depois a gente vai criar confusão lá na frente. Se alguém não entender alguma coisa do que eu estiver falando, me para, porque é importante a gente entender até o final. Tá? Então, vamos lá. Então, a partir dessa trindade, formam-se os 7 núcleos espirituais, né? Que são esses 7 seres, né, esses regentes que cuidam aí do nosso universo. Esses núcleos, eles atuam na 21ª dimensão do nosso universo, né? E eles vão reger as mônadas, que ao todo são 12, né? Só que se a gente parar para perceber, todos vão nascendo da fonte. É como se fosse um efeito dominó, né? Uma cascata. Então, da nossa fonte foi gerada a trindade, que gerou os 7 núcleos espirituais maiores, que vai gerar as 12 mônadas. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês verem isso. Então, aí a gente começa a ver, né? Esses 7 pauzinhos aqui representam o núcleo espiritual. O núcleo espiritual, ele atua a nível de universo. E aqui eu coloco essa bolinha azul aqui só para simbolizar que ele começa a gerar as mônadas. Tá? E ele atua na 21ª dimensão. Então, quando esse núcleo espiritual se projeta, né, ele se projeta em 12 mônadas. E essas 12 mônadas, né, elas passam a habitar, vamos dizer assim, né, a 20ª dimensão, né, e elas vão habitar e vão experimentar, vão experienciar as galáxias. Então, se a gente parar para perceber, né, a partir do núcleo espiritual, a gente experimenta o universo. A partir das 12 mônadas, a gente experimenta as várias galáxias, tá? E isso a gente está descendo aí no entendimento. Até aí tá tranquilo? Ou alguém quer falar alguma coisa? Tá? Então, beleza. Vamos lá. E aí a gente continua descendo aí no nosso esquema, né? Então, o núcleo espiritual, ele vai experimentar nesse universo. Isso aqui tudo somos nós, tá? Nós fazemos parte disso. Então, o Criador gera a trindade, que gera os 7 núcleos espirituais maiores, que atua no universo.
Esses 7 núcleos espirituais maiores, vai gerar as 12 mônadas principais que nós chamamos de almas, as nossas almas, né? Que vão atuar nas galáxias, né? E aí a gente vai descendo ali nessa 8ª dimensão e tal. Cada mônada dessa, se vocês olharem que essa primeira bolinha azul mais clara, tem várias bolinhas ali, né? Elas originam mais 12 mônadas. Então, se a gente multiplicar isso, né, a gente tem as 144 mônadas, almas, vamos dizer assim, que quando a gente faz as orações, né, os 144 raios de alfa e ômega, os 144 chorrães e por aí vai. Aí a gente começa a entender um pouquinho aquilo que a gente reza, a gente decreta, a gente faz nos apelos, nas nossas orações, nas nossas preces, a gente começa a entender o significado disso. E aí, nós temos então essas 12 mônadas, essas 12 almas primeiras, vamos dizer assim. Cada uma dessas 12 almas vai gerar mais 12, né? Só que essas 12 que elas geram, que vão densificando e elas vão experimentar a vida, vão experienciar a vida, vão se experimentar, né? Dentro dos planetas e estrelas. E aí a gente varia aí, né, de uma 3ª até uma 7ª dimensão, depende do nível que tiver. Tá? Então vamos lá. Até aí tá tranquilo, pessoal? Acho que tá tranquilo, ninguém tá falando nada. Então vamos lá. Então, quando ser encarnado, né? Aí aqui a gente entra numa brincadeira. Eu coloquei o planeta Terra, coloquei um bonequinho mais acima, ali pertinho do sofrimento, e tem vários bonequinhos atrás. Esses vários bonequinhos atrás vão simbolizar as nossas vidas. Então, só para a gente entender, né? Nós temos lá o Criador, temos a Trindade, temos os 7 núcleos espirituais. Esses 7 núcleos espirituais atuam no universo, geram as 12 mônadas. Essas 12 mônadas atuam nas galáxias e elas geram mais 12. Cada uma gera mais 12 mônadas. Tudo isso somos nós fazemos parte disso. E aí nós vamos descendo nessa escala de dimensões, até que a gente chega à nossa encarnação aqui, no planeta Terra, ou em qualquer outro planeta, ou numa estrela, né? Dependendo da dimensão do que a gente precisa viver, né? E aí, quando a gente começa, durante a nossa existência na vida, né? Na encarnação, a questionar por que nós sofremos, por que das nossas dores, por que das nossas dificuldades, né? Aí a gente começa a, de fato, experienciar a nossa existência aqui. Porque nós estamos aqui para aprender através desse sofrimento. Porque se a gente não tivesse esse sofrimento, não teria motivo para a gente densificar e experimentar tudo isso aqui. E o que causa esse sofrimento? É a nossa fonte divina? Não. São as várias experiências que a gente tem. Nós temos uma vasta bagagem de experiência, de encarnações, né? Nessa extensão de alma. Então, lá no final eu vou mostrar para vocês a presença divina, mas eu vou mostrar o esqueminha todo de novo. Deixa eu só voltar aqui para a gente poder entender. Se a gente parar para pensar, nós estamos ligados lá no Criador, lá em cima. Nós estamos ligados a essa trindade, estamos ligados aos 7 núcleos espirituais, às 12 mônadas. E a partir disso, tudo é extensão da nossa alma. Todos esses níveis abaixo dessas mônadas são extensões da nossa alma. Então, nós estamos experimentando a vida, né? Tendo experiências diversas, né? Em diversas dimensões, às vezes em planetas, estrelas, depende, né? Cada um. A gente está experimentando isso em diversos momentos, em diversas situações, né? Por isso que eu coloquei aqueles vários bonequinhos, que seriam as nossas vidas passadas, ou que a gente pode chamar de vidas simultâneas, porque para a gente existe o espaço e o tempo, mas em determinadas dimensões já não existe mais. Então, às vezes, a gente pode dizer, sim, acontece tudo agora, nesse momento, né? Então, qual é o nosso objetivo dessa encarnação aqui na Terra, né? É identificar essa nossa conexão com o nosso Criador e aprender para superar esse sofrimento. E como é que eu aprendo? Quando eu começo a curar as minhas existências anteriores. Então, por exemplo, numa vida passada eu trouxe uma carga de sofrimento e de erro, mas nessa encarnação eu já resolvi, eu já melhorei.
Então, eu já resgatei isso. Então, eu não preciso mais dessa encarnação. Não é mais um peso para mim. Eu já resgatei. E aí, nós vamos resgatando todas essas encarnações. E a gente vai superando. E a gente vai aprendendo, trazendo aprendizado, né? Através desse sofrimento e desse ciclo kármico que a gente vive. Então, esses aprendizados da outra vida, né? Quanto mais nós resgatamos isso, quanto mais nós resgatamos as outras vidas, né, as nossas vivências, as nossas experiências mal-sucedidas que estão ligadas ao nosso ego, né? Quanto mais a gente faz isso, mais a gente se ilumina, né? Mais a gente se ilumina. E algumas das nossas extensões de alma, como eu falei, né? A gente tem várias extensões de alma, né? Como elas estão experimentando também em outros planetas, em outros ambientes, em outros lugares, né? Nesse momento, elas também estão evoluindo, também estão aprendendo. E elas estão conectadas com a gente. De alguma forma, isso também nos ajuda na nossa evolução. Então, nós estamos em múltiplos lugares ao mesmo tempo. O que mostra que Deus é um só. Porque nós temos partículas nossas, né? Temos extensões de alma em várias dimensões, em vários planetas, em vários lugares, mas todos estamos conectados à primeira fonte, que é o Criador. Então, Deus é um só, espalhado por esse mundão todo aí, esses planetas todos, as galáxias e universos, e tudo acontece através dele, pela projeção dele, pela expansão dele. Então, nós somos, quando a gente diz, né, somos todos um, nós somos todos um porque estamos todos conectados a essas mônadas, que estão conectados a núcleos espirituais, a Trindade, ao Criador. Então, essa extensão a gente precisa compreender para a gente entender como que vai funcionar isso tudo aqui embaixo, né? E aí a gente começa a pensar, tá, Gisele, já entendi. Eu vim de uma fonte criadora que se expandiu em 3 partes, vamos dizer assim, né? Que a gente chama de Trindade. Então, ao mesmo tempo em que ele tem o potencial de criar, ele também tem o potencial de preservar o que criou e de transformar aquilo que ele criou, o que ele faz com a gente. Nós fomos criados a partir dele. Ele nos preserva, nos dando oportunidade de várias encarnações e de correções, de aprendizado, de experimentações diversas, sem que haja uma morte verdadeira, vamos dizer assim. A gente tem inúmeras possibilidades de resgatar isso. E ele, ao mesmo tempo, nos transforma, porque através dessas vidas que nós temos, nós vamos nos transformando até que a gente chegue ao ponto de abandonar o nosso ego, extinguir o nosso ego, começar a ascensão e nos iluminar. Porque a ascensão, ela não acontece quando a gente está lá em cima, já desencarnado e não encarna mais na Terra, não. Eu não vou encarnar mais na Terra quando, de fato, eu ascensiono. Então, a ascensão acontece quando eu, encarnado, consigo aprender e me extinguir o ego. Eu consigo me aprimorar a tal ponto que eu abro mão da minha persona física, da minha persona material, da minha persona que me prende aqui ao ego, às coisas dessa terra, dessa densidade. E a partir disso eu começo a me iluminar, eu começo a ascensionar. Então, olha como é importante a nossa encarnação e a nossa consciência de que nós somos uma extensão do divino, de que Deus se projeta em nós. Então, nós temos essa possibilidade de retorno pelo amor, através de coisas boas, através da eliminação do nosso ego. Eu vou falar várias coisas depois para vocês sobre isso. Então, vamos lá, para a gente retornar, né, para a nossa fonte. Como é que a gente volta, né? Então, quando a gente começa a resgatar essas vidas passadas, né? Então, numa outra vida eu fiz uma coisa errada nessa vida, eu já não faço mais, resgatei aquela vida. E a gente vai fazendo isso infinitas vezes, muitas vezes, né? Então, conforme uma dessas partes nossa, uma dessas extensões de alma, né? Que estejam experienciando a vida que ou um planeta ou uma estrela, né? Depende. Ela começa a evoluir, a resgatar essas extensões de alma, né? Todas essas almas, todas essas partes dessas almas, elas também começam a retornar à mônada. Porque qual é o nosso objetivo? Né? Atingir a consciência necessária. Qual é o nosso objetivo encarnado? Experienciar a vida, experienciar tudo que a gente precisa aqui, atingir a consciência necessária, né, de resgatar essas vidas anteriores, né? Tudo que foi formado pelo nosso ego, até que vai chegar o momento em que a gente vai começar a absorver, né? E a recolher, que a nossa mônada, né? Deixa eu só passar aqui que tem um outro exemplo aqui que eu acho legal.
Aqui eu coloquei, né, o planeta Terra, coloquei nós aqui, representado pelo bonequinho, e o ego. A gente está aqui para vencer isso. Essa bolinha aqui com a letra A é a nossa mônada. É a mônada que nós fomos criados, né? Então, é a nossa alma. Aqui não é a presença divina ainda, tá? Então, quando eu começo a evoluir e eu abro mão do ego, eu extingo o ego, ele não faz mais parte de mim, ele não existe mais em mim, ele não faz mais diferença nenhuma em mim, eu começo a ascensionar e a me iluminar. Com isso, eu começo a me reintegrar na minha mônada e a minha mônada começa a se reintegrar no meu núcleo espiritual. E aí a gente faz o processo contrário, a gente começa a subir nessa evolução, vamos dizer assim. Mas o homem ainda está encarnado. Energeticamente isso começa a acontecer. E energeticamente essas partículas, essas extensões do homem começam a ser recolhidas, né? Então, a mônada que mais evoluiu, né? Peraí que tem alguém falando alguma coisa. Assim fica fácil entender a máxima da física quântica que prova que todos somos um. Todos somos compostos da mesma forma em nível de átomos e tudo é onda e partícula ao mesmo tempo e na interdimensionalidade. Isso aí, Pri, exatamente. Isso aí. Então, a mônada que mais evolui, né, ela se conecta com esse núcleo. Então, nós temos 12 mônadas. Essas 12 projetaram mais 12 cada uma, né? E aí as nossas extensões de alma estão ligadas a uma dessas mônadas. A mônada que mais evolui, o que ela faz? Ela se conecta com o núcleo, né? Porque ela já resgatou tudo e aí ela aumenta a energia desse núcleo. Por isso que eu coloquei uma bolinha amarela lá dentro do núcleo espiritual. Aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. E aí, dentre essas 12, né? Dentre essas outras mônadas, né? 8 mônadas que mais evoluíram vão circundar ali o nosso núcleo espiritual, aumentando a energia dele, fluindo energia. Isso tudo somos nós, gente, tá? Evoluindo, somos nós. E aí, cada uma dessas mônadas teve múltiplas experiências, e com essas experiências elas adquiriram muita informação. Então, elas começam a oferecer mais conhecimento ao núcleo espiritual que nos criou. Ela devolve para esse núcleo espiritual conhecimento, ela devolve as informações que nós captamos aqui. E as 3 que menos evoluíram também retornam, né? Só que com experiência e informação daquilo que não dá certo, daquilo que dá certo, e com experiências de coisas positivas. Então, todos são recolhidos e todos um dia vão retornar ao núcleo espiritual. E aí a gente começa a não ter mais a necessidade de reencarnar, quando isso acontece em planetas e estrelas, e a gente começa a vivenciar, ao invés, né, do aprendizado, a gente começa a participar da coordenação do universo. E a gente começa a experienciar a vida no universo, que é o que os seres maiores, os seres de luz, os mestres ascensos já estão fazendo, tá? E aí, para a gente entender um pouquinho aí essa questão de ascensão, né? Quando a energia da mônada, né, ela desce, então se a gente olhar aqui, a gente tem o núcleo espiritual, ele vai criar essa mônada, e essa mônada vai criar várias extensões de nós, até que chega aqui no planeta Terra. Esse bonequinho aqui, ele tem diversas extensões de alma até chegar nessa mônada, que é essa bolinha aqui do meio com a letrinha A, essa alma. Então, o que acontece? Da mesma forma que a gente emana, que a gente manda informação, nós recebemos energia pura o tempo todo desse núcleo espiritual, dessa trindade, desse criador, da nossa mônada, da nossa alma. Então, o tempo todo a gente recebe informações, a gente recebe luz, a gente recebe possibilidades, o tempo todo. Então, quanto mais eu me desapego do ego, quanto mais eu extingo o meu ego, mais possibilidade de receber essa luz e receber coisas positivas, informações positivas, positivas que eu falo na nossa língua, mas na forma como a gente entende, né? Mas mais possibilidade de iluminação eu tenho. E aí, a gente começa a fazer a ascensionar. Ascensionar não é o bonequinho ainda subindo, não. Ascensionar é porque ele ainda está aqui na Terra, mas ele já conseguiu se desprender desse ego e ascensionar energeticamente a alma dele, a mônada dele. Ele consegue fazer com que a mônada dele ascensione até o momento, né, em que ele começa a passar pela iluminação, e aí a gente não precisa mais da encarnação aqui na Terra, a gente começa a experienciar a vida lá no universo, tá? Então, ainda encarnado, né, porque pode ser que uma partícula nossa ainda esteja aqui,
Ainda encarnada, essa energia é absorvida pelo núcleo, né? Mas não toda, porque a gente não suportaria. Então, por exemplo, Buda, São Francisco de Assis, Jesus Cristo, não sei, outros seres, né? Que agora não me vem à mente, mas seres iluminados, mestres ascensos, por exemplo, né? A gente tem aí Saint Germain, entre outros. O que acontece? Eles estavam ainda em vida, né? E eles chegaram a um nível de sucessão de encarnações e de aprendizados, onde eles conseguiram superar, extinguir o próprio ego e ascensionar. Então, eles tiveram uma encarnação onde essa ascensão foi possível, né? Quando a gente percebe o desapego dos bens materiais, o desapego dos sentimentos que o ego, né, do ego que nos limitam, raiva, dificuldade de perdoar, falta de humildade, necessidade de poder, arrogância, ganância, tem tantas outras coisas, né? Aí eles começam a servir, eles começam a perceber que eles fazem parte de um todo, mas eles ainda não entenderam que eles são o todo, porque eles ainda estão aqui limitados. Então, eles começam a fazer esse caminho de volta e ascensionar ainda aqui. E eles, conforme eles vão liberando esse ego e vão se reconectando com essa mônada e com esse núcleo espiritual, eles vão recebendo cada vez mais luz e vão se iluminando. Eles não recebem toda a luz porque eles não suportariam por estarem encarnados ainda nessa densidade, né? Mas eles começam esse processo de retorno. E aí eles começam a aumentar a própria energia, começam a sentir a unidade de todas as coisas, começam a perceber que tudo tá ligado, conectado, né? E aí, quando de fato eles se iluminam, eles percebem o quê? Que não são todas as coisas que estão unidas, né? Vamos dizer assim. Nós somos a unidade de todas as coisas. Que nós somos a unidade de tudo. Eu sou a unidade de tudo. Por isso, quando a gente diz, quando um se eleva, todos se elevam. De alguma forma, uma partícula, uma extensão dessa mônada, dessa alma também vai se elevar, né? Peraí. Esses seres seriam as centelhas divinas em passar... Não. Todos nós somos centelhas divinas. Depois eu vou falar disso. Então, todos nós somos centelhas divinas porque nós fomos projetados a partir disso, né? E nós temos isso dentro de nós, esse átomo, né, que vibra dentro de nós e faz com que a gente se conecte. Então, a energia, conforme a gente vai ascensionando, iluminando, né, a energia do núcleo vai descendo, vai fortalecendo e aumentando a nossa luz, o grau de iluminação. E aí, com isso, nós conseguimos extinguir definitivamente esse ego. E aí, sim, a nossa consciência retorna para o núcleo espiritual. E aí, todo o ego é dissolvido. Então, nós somos consciência, né? Nós somos consciência. E aí, a nossa consciência, ela evolui, ilumina, ascende, né? E aí, ela se reconecta a esse núcleo divino, esse núcleo espiritual. Então, quando essa personalidade, né, quando esse serzinho ali, né, vamos dizer, é absorvido, né, a gente passa a se tornar, porque aí a gente começa a atuar a nível universal, a gente começa a coordenar, ajudar na coordenação do universo, e aí sim a gente passa a ser uma centelha do Criador a serviço do mundo. A gente tem a centelha divina, todos temos, né? Mas nós começamos a ser uma centelha de consciência divina atuando e ajudando na coordenação do mundo, como muitos seres já fazem. Então, para nos iluminar, infelizmente, a gente precisa do sofrimento, né? E aí, quando a gente volta a esse núcleo espiritual, a gente se conecta com esse universo e a gente começa a ser canal de luz. Por isso que a gente fala, né? Canalizou o mestre tal, canalizou não sei o quê, porque é canal de luz, né? Eles são luz, eles são essa consciência. Então, começa a existir uma entrega desses seres e eles também vão se expandindo. E essa energia criadora, né, que começa a ajudar ali na evolução do mundo, de todos os seres, começa também a ascensionar o mundo, o nosso planeta, o nosso universo, e vai ascensionando tudo. Então, até quem não quer ascensionar tem oportunidade. Por quê? Porque nós podemos ser canal de graça na vida dessas pessoas, abrindo portais de cura. Então, quanto mais apelos a gente faz, por isso que os mestres mandam tantos apelos, tantos decretos, tantas orientações. Por quê? Quando eu começo o meu processo de iluminação, de acabar com o meu ego, acabar com os meus karmas, com os meus débitos de vidas passadas e com o meu sofrimento,
né? Quando eu começo a entender o sofrimento como aprendizado e oportunidade de evoluir, eu extingo o sofrimento, extingo o ego, eu extingo tudo, eu extingo isso tudo, né? E aí eu começo a me tornar portal de cura para outros seres. Por isso é tão importante a gente fazer as orações, os mantras, os decretos, os apelos, né? Porque a gente começa a ajudar a aumentar a frequência desses outros seres que estão conectados com a gente, do nosso planeta, consequentemente da nossa galáxia, do nosso universo e por aí vai. Então, a gente começa esse processo de ascensão, né? E aí, como é que a gente faz para despertar, né? Isso são coisas que a gente precisa ir pensar muito, né? Porque são conceitos que são interessantes, né? É muito racional, mas ao mesmo tempo muito complexo, né? Não é tão simples assim da gente assimilar isso, entender. E a gente tem uma visualização aqui, né, de uma representação da nossa presença divina. E aí o que eles mostram, essa conexão que a gente tem, né? Então, aqui em cima, nós teríamos aqui no centro dessa luzinha branca, né, desse raio branco, como se fosse aqui o nosso Criador, né, a nossa divina presença, eu sou, né? Um pouco mais abaixo a gente tem o nosso Cristo pessoal, o nosso Cristo interno, que seria essa mônada, vamos dizer assim, que seria esse núcleo espiritual projetado nessa mônada, né? Que faria com que essa ligação com o nosso corpo físico, que nós estamos aqui embaixo experimentando essa vida. Mas se a gente olhar para esse esqueminha aqui, né? A gente percebe que existe um raio aqui, uma luz que conecta tudo isso. Nós estamos conectados, mesmo que nós estejamos vivendo aqui nesse momento uma encarnação com dificuldades, preso no ego, no sofrimento. Nós estamos conectados ao nosso Cristo pessoal, que é a nossa alma divina, vamos dizer assim, né? E ao nosso ser superior, a quem nos criou, a quem nos gerou. E aí a gente conta com esses atributos todos desses raios coloridos, vamos dizer assim, que seriam os 7 núcleos espirituais, cada um vibrando numa cor, num raio, com potencialidades e qualidades que ajudam a humanidade. Então, se a gente parar para pensar, nós somos um com tudo isso. Nós somos uma extensão de tudo isso, vivendo nesse momento uma encarnação terrena, experienciando essa vida. Enquanto eu experiencio aqui no planeta Terra essa encarnação, eu, Gisele, existe uma Gisele mais evoluída experienciando em outras dimensões, coisas muito além. Existem muitas outras Giseles em várias outras dimensões, em vários outros lugares, né? Planetas, estrelas, quem sabe? Então, experienciando outras questões, né? Fazendo com que essa minha encarnação também seja motivo de evolução. Então, é isso que os mestres trazem para a gente, né? Essa consciência de que a gente faz parte de um Criador, que ama tanto, né? Mas não é amor como a gente entende. Eu falo amor para ficar razoável, racional para a gente, mas que é energia de expansão, de criação. E essa energia não consegue se conter, ela precisa se expandir, ela se projeta, e aí ela se projeta em 3, que é a Trindade, ela se projeta que se projeta em mais 7, que são os núcleos espirituais, e que se projetam nas 12 mônadas. Essas 12 mônadas, cada um mais 12 mônadas, e por aí vai se multiplicando até chegar a gente. Mas todos estamos ligados, todos estamos conectados. Por isso a gente não pode nunca se sentir sozinho, depreciado, mal, e encarar o sofrimento como algo ruim. O sofrimento, ele é aprendizado. E quando a gente entende isso, a gente permite que esse fluxo de energia divina chegue até nós. Quanto mais a gente trabalha questões de conhecimento, autoconhecimento, de abandono do ego, mais iluminação a gente vai conseguindo. E quanto mais a gente resgata as nossas caquinhas, né, vamos dizer assim, coisas que a gente sabe, por exemplo, o nosso temperamento nessa encarnação mostra muito de como nós vivemos outra encarnação, a encarnação passada. Então, muitas vezes a gente vai resgatando isso, e isso vai acontecendo no decorrer das vidas até que a gente tenha uma existência que tenha consciência e que comece esse processo de ascensão, de iluminação e de retorno. E que aí vai levar todas as outras, tá? E aí eu trouxe aqui o esqueminha que a Pri tinha usado até na aula que ela falou sobre os 7 corpos, né? Pra gente poder entender, porque, né, assim, a gente percebe que esses corpos também estão ligados a essas camadas, né? Essas camadas aí a gente tem
o nosso corpo átmico, o nosso corpo búdico, que ela já falou bastante sobre isso, mental superior. E aí a gente começa, né, aqui os corpos que a gente tem aqui mais próximos de nós, né, vamos dizer assim, dessa materialidade, né, que é do mental inferior, astral, do pretérico e o físico, que estão mais aqui. Aos poucos a gente vai sublimando isso e a gente vai deixando de ter esses corpos até que a gente retorne lá, né, ao Atma, né, a nossa essência, a nossa centelha divina lá, a nossa luz, que a gente é só aquilo ali de luz, né? Então, o nosso corpo ele foi criado para experienciar essa vida na matéria. Então, tudo que Deus criou, ele vai preservar, ele vai transformar, então ele não nos abandona. Por mais que a gente sofra e tenha dificuldades, isso também serve para a nossa preservação e transformação, tá? Para que a gente possa se tornar novo a cada instante, para que a gente possa se renovar. Então, a gente tem a bênção aí das vidas sucessivas, né? Ou em dimensões variadas, vamos dizer assim. E o que nós precisamos exercitar cada vez mais para que a gente possa se desprendendo desse ego, né? A nossa humildade, nosso amor incondicional, o perdão, o conhecimento, porque o conhecimento liberta para que a gente deixe de agir de forma errada, a prática espiritual. Se a gente parar para pensar, assim, esses seres que eu falei, né, São Francisco, Buda, Jesus, até o próprio Chico Xavier, se a gente parar para pensar, eles tiveram uma existência onde eles abdicaram de tudo isso, né, assim, do orgulho, da vaidade, da soberba, da arrogância, né? Eles se colocavam a serviço. Então, a prática espiritual era uma constante. Ao silêncio, né? O silêncio que é ouvir com o coração, não é ouvir com a sua consciência humana, com o seu ego, né? Mas ouvir com o seu coração. Eles sentiam a vida em cada coisa que existe, nas plantas, nos minerais, nos animais e nos seres humanos, né? Eles estavam integrados a isso tudo. E eles eram gratos. Então, é isso que a gente precisa exercitar para que a gente consiga também essa iluminação, que a gente também está buscando, né? E aí a gente começa esse curso aí da Grande Fraternidade Branca, entendendo um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse conceito de mônadas, como a gente veio, como a gente volta, né? Para que a gente possa, a partir da aula que vem, falar de fato sobre a Grande Fraternidade Branca, sobre os mestres ascensos, e aí a gente vai estudar mais concretamente isso. Mas acho que esse conceito era importante para a gente começar a essa discussão, né? Começar a entender aí um pouquinho mais sobre isso. E aí eu vou abrir agora, Ana, se você quiser complementar, você, o Pedro, Priscila também tem, ou qualquer pessoa que quiser falar qualquer coisa. Esse tema, né, é um tema vasto e um pouco diferente do que a maior parte de nós estamos acostumados a entender, porque nós estamos muito centrados e já estamos acostumados com o kardecismo, que é muito lógico, é muito perfeito, mas ele explica exatamente as nossas vidas aqui no planeta Terra. Então, tudo que o Kardec trouxe através de todos esses conhecimentos e toda a nossa evolução dentro do planeta Terra, que se faz através de várias encarnações e que, para a gente ter encarnado aqui, a gente teve que desenvolver o duplo etérico e o corpo físico para estar encarnado nessa terceira dimensão. Eu vou pedir que você coloque... Gisele, aquela dos corpos, por favor. Vou aumentar aqui, Ana. Isso, assim, tá ótimo. Então, você vê que, na realidade, nós somos, quando a Gisele fala em mônada, né? Esse Deus Criador é uma mônada cósmica, é uma centelha divina cósmica. E nós também somos centelhas divinas, nós somos essas mônadas, essas centelhas que partimos, né, dessa expansão desse Deus Criador, né, e nós vamos densificando ao longo das nossas vidas e vamos passando por diferentes dimensões até chegar nessa dimensão que nós estamos experienciando na terceira dimensão. Mas nós, nos nossos estudos, já vimos que para viver numa quarta dimensão a gente tem o corpo astral,
Para viver numa quinta dimensão, nós temos os corpos mentais, tanto o inferior como o superior. Numa sexta dimensão, nós já temos o nosso corpo causal. E numa sétima, oitava dimensão, a gente tem exatamente o corpo átmico, né? Que nada mais é do que o que nós já conhecemos como nosso eu sou, que é essa centelha divina que veio descendo numa descida de vibração e até chegar à terceira dimensão com diferentes corpos, né? Com corpos, com veículos de manifestação diferentes até chegarmos numa terceira dimensão. E o que a Gisele falou, que a ascensão nada mais é exatamente do que você, como ela explicou, que você vai perdendo essa noção de ego, de personalidade, individualidade só aqui no planeta Terra, e você vai sendo capaz de não precisar, inclusive, mais reencarnar no planeta Terra. Só se você vai reencarnar se você precisar, ou por missão, ou por algum interesse. Então, nós descemos, como centelhas divinas, nós descemos a partir do Criador para outras dimensões, até chegarmos na terceira, e agora estamos num processo de subida, né? De novamente nós integrarmos o nosso eu sou, a nossa mônada divina. Então, nós estamos num processo. É como se o universo, inclusive na Índia, falam de Brahma, como é que é? Da respiração de Brahma, né? Que é a descida e a subida. Nós estamos indo em direção agora à casa do Pai. O que é essa casa do Pai? É esse Deus Criador. A nossa alma está sendo capaz de, aos poucos, num processo de evolução e de melhoria e de evolução, até a gente novamente retornar ao nosso Deus Pai e Mãe, né? Porque os mestres se referem a Deus como Deus Pai e Mãe. Eles não falam só Deus Pai. Então, quando a gente está falando aí, e começando a estudar sobre a grande fraternidade branca, nós estamos dando um salto maior, porque nós estamos falando já da evolução da nossa alma, né? Que Kardec disse que a alma nossa é o nosso espírito encarnado, né? Quando a gente está encarnado, foi a definição que o Kardec deu para a alma, mas ele, nesse estudo da grande fraternidade branca, mostra que nós temos uma evolução muito maior, que essa evolução continua, né? E nós somos seres que vamos participar de hierarquias cada vez mais luminosas, e na medida em que nós evoluímos, nós ficamos com mais luz, com mais poder e mais responsabilidade sobre outros seres. Então, vamos ser como Jesus, né? Passou por várias experiências também em vários outros planetas e outras que já nem existem mais até poder chegar aqui. E ele é um governador planetário, ele é um coordenador do nosso planeta, né? Então, quando você chega a um grau desse, você olha para os seres que estão numa evolução menor, como nós aqui na Terra, diz, puxa, eu preciso ajudar eles a entenderem, a crescerem, a despertarem a consciência para que eles são muito mais do que isso, muito mais do que aquele corpo. Nós não somos esse corpo, nós não somos a nossa mente, nós não somos os nossos pensamentos, as nossas emoções, nós somos muito mais do que isso. Nós somos centelhas divinas e estamos caminhando novamente em direção ao nosso Criador. Ficou um pouquinho, entendeu? Quer dizer, nós estamos agora entrando num estudo mais amplo, em que a gente vai tratar com seres que estão e conhecer toda essa evolução e todas essas hierarquias de luz
que nos sustentam, nos dão auxílio, nos ajudam a ascensionar e a evoluir. Um mestre ascensionado é um ser que já não precisa mais reencarnar no planeta Terra, né? Mas ele é capaz, se quiser, ele pode se densificar e até ele pode se revestir com uma roupagem desde que ele tenha uma missão em que ele precise realizar, né? Eu penso que quem vê pela primeira vez ou ouve, às vezes, essa colocação, diz assim, muito complexo. É porque é uma coisa nova. O próprio Kardec, quando fala de Deus, diz que nós não temos condições de analisar verdadeiramente quem é esse ser. E ele define como causa primária de todas as coisas. É a maior definição, porque não há uma definição, ele simplesmente tudo advém desse ser. O importante é a gente entender aquilo que nos cabe. Nós estamos num patamar mais inferior, que como a Ana e a Gisele colocaram, nós fomos criados para experimentar, ganhar condições de experiência para amanhã sermos criadores de universo. Esse é o resumo do nosso sistema. Mas para isso acontecer, nós somos acompanhados constantemente por essas energias, por esses seres, que, como a Gisele também colocou, tem Chico Xavier, teve Buda, Krishna, Zoroastro, tantos iluminados conosco, que nos dão sustentação para nós não desanimarmos. Nós não somos pequenininhos, nós somos de uma excelência de energia, só que nós mesmos, nas nossas consciências, não entendemos isso e nós somos aquilo que pensamos. Se eu não entendo, acho que não sou, nada sou. Então, na medida que nós vamos subindo de retorno nesse processo, já passamos da primeira dimensão, minerais, na segunda dimensão, vegetais, na terceira dimensão, animais e hominais, mas tudo com o objetivo, como a Gisele colocou, de nós adquirirmos conhecimento, experiências, e que se fazem necessários a semelhança de um representante de uma empresa na liderança. Ele não pode tomar conta de uma empresa se ele não tiver um mínimo de experiência, senão vai fazer aberrações. E é isso que nós estamos aqui adquirindo. E ali naquela imagem onde tem a centelha divina, o eu superior, e nós estamos ali naquela parte da... A divina presença. Isso. A imagem, se você puder colocar a imagem... A gente percebe que ali está representando nós estarmos no mundo físico, com a chama violeta, transformando. Nós somos a chama violeta de transformação em nós mesmos. Essa é a transformação. Então, nós não devemos ficar muito preocupados, porque fica muito além. É lógico, com muita necessidade, nós temos que ter ciência de que tem seres, tem condições, tem meios de todos aqueles que já passaram por nós, como a Ana colocou. Jesus evoluiu igualzinho a nós. Não existe privilégios para ninguém. A lei se faz na totalidade. Não tem aquele que faz, aquele que indicou e vai passando situações de preferência e privilégio. Não tem. Jesus seguiu o mesmo sentido que nós estamos seguindo. Isso é geral. Se eu tiver
entendimento, discernimento, eu vou fazer uma movimentação mais rápida. Como a Gisele colocou, a semelhança daquele diamante, que precisa sofrer, precisa ser burilado, precisa ser faceado, lapidado, para que ele possa exteriorizar a luz que existe nele. E que a luz que é dele é a luz do Mestre Maior, a luz de Deus em nós. Então, veja que está tudo muito bem organizado. Nós sentimos que somos poderosos. Se assim tivermos essa certeza, tudo posso naquele que me fortalece. E uma coisa interessante, Gisele, que você mostrou aí, naquela imagem da Divina Presença. Eu botei ela aqui, você está conseguindo ver, André? Ana, desculpa. Aquela imagem da Divina Presença, os mestres dizem que quanto mais você olhar para ela e entendê-la, mais você vai despertar coisas impressionantes dentro de você. Então, não sei se você tem como colocar ela ali, mas... Eu já botei, Ana, não está aparecendo para você, não? Não, peraí, deixa eu ver. Sim, agora. Então, é uma coisa que ela chamou a atenção, né, muito fortemente. Nós somos esse serzinho aqui embaixo, que estamos... está sendo colocado como nós dentro da chama violeta. Por que nós precisamos da chama violeta? Porque precisamos transformar, queimar o nosso karma, aquilo tudo. Mas o que acontece? É o que ela falou. Você pode estar completamente errado aqui, fazer coisas mais absurdas aqui na Terra. De qualquer maneira, queira ou não queira, você está ligado ao Pai. Você está ligado ao Criador. É exatamente esse canal de luz que liga desde o coração nosso aqui, do nosso coração aqui no planeta, aqui no planeta Terra, até a Divina Presença lá em cima, até esse Deus Criador. Então, não importa, um dia nós chegaremos lá, não importa. Nós somos feitos à imagem e à semelhança do Pai, não pela nossa roupagem, pela forma aqui nesse planeta, no sentido da terceira dimensão. Pelos predicados. Mas nós somos feitos à imagem e à semelhança do Pai, porque nós temos todo o potencial maravilhoso com que o Pai nos fez. Nós temos todas as qualidades e todo o potencial. Nós somos aquela semente que, se germinar, vai chegar àquela grande árvore maravilhosa que a gente vê. Então, o potencial está todo naquela semente, entendeu? Basta a gente querer germinar, né? Então, é exatamente essa ligação sempre vai existir. Nós é que fechamos os ouvidos, os olhos, o nosso coração, a essa nossa ligação incrível, né, que a gente tem. E mesmo que não queira, né, Ana, essa evolução ela vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E aí, eu não sei se dá para ver, né, mas quem conhece essa imagem sabe que tem uma pombinha aqui em cima, né, dessa representação do Cristo, né, aqui. Voltou, peraí. Deixa eu ver se está. Ramatiz coloca e que nós vamos do bruto ao anjo. O que quer dizer? A partir da terceira dimensão, a partir do instante que nós entramos no nominal, nós criamos o discernimento, o entendimento. E, a partir daí, essas amálgamas que precisam ser adensadas em nós, vão ser colocadas de tal maneira que seremos amanhã impreterivelmente, como a Ana colocou, podemos ter feito tudo errado, tudo que for, mas um dia seremos anjos. Isso aí. Essa é a minha certeza, por isso que eu estou aqui esperando, já estou todo dia... Batalhando. Todo dia eu olho nas minhas costas se eu tenho a minha asa crescendo aqui. Ô, Ana, uma coisa interessante que eu estava vendo também, né, com relação a essa pombinha que fica aqui sobre o Cristo, né? A gente tem essa imagem da pomba relacionada ao Espírito Santo, né? Nas religiões.
E, na verdade, ela está relacionada a esses três aspectos, né, da nossa presença divina, que é a possibilidade de co-criar com Deus, de preservar junto com Ele e de transformar. Então, não à toa a gente tem essa capacidade, quando a gente começa a se iluminar, né? Começa a entrar em contato com esse nosso Cristo. Então, na verdade, a gente não precisa nem estar iluminado, ascensionado, para já começar a co-criar, preservar e transformar, né? Isso é muito legal. E é muito que os mestres falam, você cria o tempo todo, você é um co-criador divino. Então, você pode fazer com que a sua vida seja um céu ou um inferno, Exato. entendeu? Mas você é um co-criador divino o tempo todo. E a gente é responsável por preservar o céu ou o inferno que nós criamos e também por transformar o céu ou o inferno que nós criamos. Não só conosco, mas com todas as nossas mônadas e todos aqueles que nos cercam, porque a minha energia influencia no todo. Você falou, quando um se eleva, eleva milhões. Pois é. Então, por exemplo, quem sabe se todos aqui no grupo Renascer pertencem a uma mônada, né? Junto, está crescendo junto. Não é dúvida não, Paulo, é dívida. A essa altura você está dando dívida. Pode falar, como o Pedro pega no meu pé aí, né? Mas a gente está aqui para, igual você falou, né? Nós fomos criados, preservados e transformados, né, Pedro? Estou tentando fazer isso, tá? Então, como eu vim da religião católica, a minha pergunta é o seguinte: a gente está falando em Trindade, né? E seria a mesma coisa? A gente está falando também da Santíssima Trindade, seria a mesma coisa? Para os católicos, eles chamam, né, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Para os católicos, Deus não se divide. Ele também é um amor tão tamanho, tão grande, tão imenso, que ele se multiplica sem se diminuir. Então, ele se multiplica em três formas: na forma de um Deus Pai, né, que gera a vida, que cria, de um Deus Filho, que a experimenta, e do Espírito Santo, de Deus Espírito Santo, que é aquele que vem e arrebata, né, que faz a transformação. É a mesma coisa, só que numa visão diferente. Ok. Valeu. Maria Luísa, fica à vontade. Inclusive, a Priscila falou, Deus, né? Filhos de Deus, Deusinho e são, né? A Priscila escreveu aí. É isso mesmo, tá certíssimo. Pode falar, Maria Luísa. Eu não quis interromper na hora, mas voltando para trás. Uhum. Primeiro, eu queria agradecer a explicação e agradecer também poder perguntar. Enquanto extensões de alma, vivenciando experiências em várias, né, dimensões até diferentes, várias, né? Como fica a consciência? É uma consciência única? Então, nós vamos experimentando, né, dentro desses corpos que a Ana falou, né? A gente vai tendo ali vivências e experiências. Nós temos aí depende do que você chama de consciência. Você fala da consciência divina ou da nossa consciência humana, do nosso racional, da nossa razão? Da nossa consciência, de saber o que é certo, o que é errado, ainda individual, a nossa individual. Então, isso vai passar bastante pelas nossas experiências de outras vidas, mas também pelo nosso ego hoje, né? E as nossas encarnações anteriores estão acontecendo simultaneamente com essa experiência agora? Eu acredito, dessa maneira. Não é? Essa pergunta, Gisele, essa pergunta Gabriel me fez, das primeiras vezes que eu levei ele no Renascer, que ele ouviu a palestra, ele me perguntou isso. E eu falei, eu acho que sim, mas certeza a gente não tem. O tempo não é? Espaço, ele só existe. Então, tudo acontece ao mesmo tempo. Então, se eu melhorar aqui hoje alguma situação minha, eu estou me ajudando numa outra experiência que está acontecendo simultaneamente. Né? É isso, né? Sim, e nós temos conexão com essa consciência divina. O tempo todo, essa imagem, né, que está aqui da nossa presença Eu Sou, mostra isso, nós somos consciência. Só que a gente precisa ativar essa consciência, aceitar essa consciência manifestada, entrar em contato com ela. Como? Nos libertando do nosso ego, resgatando os nossos passados, o nosso karma, através da maior parte das vezes do sofrimento.
Então, nós temos uma consciência individual em cada experiência. Né? Assim, dentro, como o Pedro estava falando, como a Ana estava falando, de repente a gente faz parte aí da mesma mônada, né? Todos nós. Porque essa mônada, né, ela é consciência também. Então, tudo é consciência. A gente vai retornar para esse núcleo espiritual, né, onde a gente vai atuar no universo a nível consciente, porque não tem mais corpo como a gente tem aqui nessa densidade, né? Os corpos inferiores, por exemplo, que a gente utiliza. Então, essa consciência, ela está o tempo todo ali, né? Ela está o tempo todo ali, só que a gente precisa acessar isso, né? Mas é uma consciência só das outras vidas que eu tive, da que eu estou tendo hoje, é uma consciência só. Tá tudo uma só. ligado, são extensões, uma só interligada. É o que a gente já estudou algumas coisas, né? E aí vai fechando, né? E a gente vai relembrando algumas coisas dos nossos estudos também. Isso também já foi falado. O problema é que a gente fica se baseando na terceira dimensão, onde nós temos, na terceira dimensão, tempo e espaço. A partir do momento que você se desloca, subindo no seu ser, que temos vários corpos, e corpos esses que nos fazem ter condições de estarmos em outras dimensões, quando não temos mais o corpo físico, vamos para o astral, depois o mental, e lá vamos nós, vivenciando isso tudo. Esse processo de tempo e espaço, ele fica prejudicado. Por isso é que, nesses instantes, você pode ter no corpo mental os seus níveis de consciência de vidas que foram vividas por nós e que não foram aperfeiçoadas ainda. Então, o mental inferior joga para o mental superior e diz: não foi bem aproveitado. Aí desce para o mental inferior e vamos ter que reencarnar para executar aquela tarefa que não foi bem feita, tá certo? Não é uma punição, é simplesmente uma correção do não correto, correção não correta, de uma área que eu ainda não exerci na plenitude. Eu posso ter conseguido vivenciar uma boa parte, mas em não fazendo a totalidade, eu vou ter que retomar aquela totalidade para poder fazer essa minha vivência. Então, respondendo a respeito de níveis de consciência e outras vidas que tivemos, elas fazem parte do nosso ser, vivem no plano mental e estão esperando correções quando se fizerem possível as experiências serem realizadas. Por isso, é meio intrincado, é meio complexo, mas esse é o processo. Quando a gente já está a nível de não existir mais corpos que são os corpos mais densos, daí nós já estamos em corpo mental, ático e búdico, né, numa situação de mais leveza. Mas, mesmo assim, somos convidados, muitas das vezes, a conviver com aqueles que deixamos para, com eles, fazer um incentivo de vai lá, dona Ana, você tá indo bem, quando eu estiver lá, vou fazer isso. Tá certo, dona? É isso. Mas, assim, é interessante, né, isso que a Maria Luísa perguntou, porque nós somos uma consciência, fomos criados a partir de uma consciência, né? Uma consciência divina. Uma consciência divina. Nós somos uma consciência única, que é a consciência divina. Exatamente. Só que a gente... A consciência define amor. Isso. Então, a gente não tem a ideia quem seja esse ser criador. Por isso é que Kardec começou a ver causa primária de todas as coisas. Sim. Nós seremos ele. Nós vamos nos aproximar dele, nunca chegar a ele. Isso. Nós somos criaturas. Não seremos ele porque nós somos criaturas dele. Exato. Né?
Agora, Mas, só para concluir que eu estava falando das consciências, porque nós somos uma única consciência divina, mas através dessas experimentações em dimensões com os corpos, que, como o Pedro falou, nós vamos deturpando um pouco essa consciência divina. Por isso que a gente precisa fazer esse retorno aí e resgatar isso através da eliminação do ego e do sofrimento, né? Como dádiva, né? E ao longo das nossas encarnações, a nossa consciência vai se expandindo. Por exemplo, eu, quando, de repente, lá, vamos na época, há 500 anos atrás, há 400 anos atrás, eu podia ter a ideia, ou a minha consciência tinha a ideia da religião da época que dizia: escravo não tem alma. Então, como escravo não tem alma, podia ser feito todas aquelas atrocidades e era normal, era a consciência daquela época. Deu 200 anos depois, eu já era talvez uma pessoa um pouquinho melhor, e a minha consciência não permitia tratar daquelas pessoas daquela maneira. Eu já era um pouquinho melhor com os meus escravos. Então, era aquela minha ama de leite, que era quase dentro de casa, aquela pessoa que era tratada melhor, um pouquinho mais acima, a minha consciência foi expandindo. Aí, um pouquinho depois, algumas vidas depois, eu já posso hoje achar que é um absurdo ter existido escravo. Entendeu? Dentro da minha consciência, como é que pode aqui no planeta Terra ter existido escravidão? Então, a nossa consciência humana evolui e ela se expande para ir se aproximando da consciência divina, que é puro amor. Porque por isso que os mestres sempre falam assim: peçam que as suas consciências superiores, que essa consciência divina dirija você neste plano físico, porque aqui no plano físico nós ainda erramos muito, nós fazemos escolhas muito erradas. Então, o ideal é que nós estivéssemos alinhados com a vontade divina, com a vontade do Criador. Por isso que muitos não concordam, acham que é uma aberração. Nós, após uma vida de termos sido alguém, donos de engenho ou alguém de mando, e prejudicamos algum escravo, na próxima encarnação venho eu como um escravo. Para quê? Porque com isso eu vou sentir como é o sofrimento daqueles que eu os prejudiquei. Adquirindo consciência, como a Ana falou, isso aí. Isso, se eu disser que não farei mais isso e me conscientizar, encerrou. Eu posso partir para uma outra experiência. Esse é o sistema de estar no alto e estar no baixo. Ter muito dinheiro, ter pouco dinheiro. Ter muita saúde, ter pouca saúde. E tantas outras. Parece que é uma punição. Não é punição. Não é punição. É aprendizado. É entendimento, é conhecimento. Nós estamos aqui para termos conhecimento. E com conhecimento, como disse o Mestre Jesus, conheceis a verdade e ela te libertará. Essa é a verdade. Não é punição. Isso a gente tem que estar muito consciente que esse ser amoroso e bom, ele não pune. Ele é só amor, acabou, pronto. E os seres evoluídos, que estão cada vez mais se aproximando a ele, são tanto quanto. E aí nós vamos receber sempre ajuda. Segura na mão de Deus e vai. Isso aí. E só para complementar, quer dizer, o Deus Criador, ele tem muitos seres ou muitos conjuntos de seres que se responsabilizam por diferentes funções no universo, né? Então, nós temos seres tão evoluídos que criam estrelas, né? Tem outros que criam planetas, que são coordenadores e governadores, entendeu? Então, um cria um universo, outro cria estrelas, outro cria galáxias, então são seres tão
tão superiores ou tão de uma evolução tão... É como se tivesse o presidente e vários ministros, né? É mais ou menos isso. Vamos, a luz de Deus é branca, né? A luz branca. Essa luz, se você colocar num prisma, ela se divide em 7 cores, não é isso? Igual no arco-íris, né? E cada uma dessas cores tem funções diferentes, tem atributos diferentes e ajuda a nós a desenvolvermos atributos diferentes. É mais ou menos isso que acontece, né? Deus, ele precisa de uma quantidade de seres imensa para realmente poder gerir esse mundão de Deus, né? Esse universo todo, né? E que incrível isso tudo, né? É incrível. Muito legal. Difícil da gente aqui, tão pequenininho, aceitar esse todo e dizer assim, como é que pode? Eu não... E aí, você não entendendo, você se desespera. E aí tem que ter a fé. A fé é a certeza de quem andou já na nossa frente, a semelhança de Jesus, que é um nosso paradigma, tá certo? Nosso mestre. Ele veio tanto quanto nós, isso é a grande lei, e seremos igual a ele, e estaremos tanto quanto ele, onde ele está agora. E como foi dito... E passou pelo sofrimento também, né, Pedro? Perfeito, Pedro. Ele não sofreu na cruz, porque ele sabia o que ia passar. Ele quis dar um exemplo. Em verdade, ele diz assim, apesar de eu não ter nenhuma mazela, não precisei nada disso, me fizeram todo esse sofrimento, mas eu venci o mundo. É isso aí. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Ou perguntar, ou fazer algum comentário, acrescentar? O próprio Jesus disse, vós sois deuses e podeis fazer mais coisas do que eu faço. Então, ele mesmo, ele sabia dessa maravilha que nós somos. E interessante, Ana, porque todas as religiões, ou tudo que a gente estuda, converge para o mesmo lugar, só que com palavras diferentes, de formas diferentes. Se a gente estudar a Bíblia, isso está tudo escrito ali. Quando a gente estuda a Cabala, por exemplo, ou até numerologia cabalística, esse tipo de coisa, a gente percebe, né? Os números de Deus, né? Que é o 1, porque ele é único, né? Ele se origina em 3, então o número 3, aí que se origina em 7, o número 7, que se origina em 12, o número 12, e aí a gente reconhece os números de Deus, isso está em todo lugar, né? Tá em todas as áreas, né? Em tudo. Ao mesmo tempo, olha a humildade. Vós sois deuses e podeis fazer coisas até maiores do que eu. Mas as maravilhas que eu faço, ou os milagres que eu faço, ou tudo que ele faz, não sou eu que faço, é o meu Pai que faz através de mim. Por quê? Porque ele está tão alinhado com a vontade divina, né? E ele é capaz de dizer, eu e meu Pai somos um. Eu e Deus somos um, porque eu consigo fazer todas as maravilhas, todos os milagres, porque eu estou alinhado à vontade de Deus. Nós estamos, por isso que os mestres falam isso mesmo, que a gente cada vez mais alinhe a nossa vontade à vontade divina. E permitir que esse nosso Cristo, né, interno, que essa divina presença atue através de nós aqui nessa encarnação. Porque, como você falou, né, pedir mesmo que essa energia se manifeste através de nós. Porque aí sim a gente consegue ir liberando aquilo que é do nosso ego, que é o nosso desejo, né? E tem que pedir, Gisele, tem que pedir. Porque, na realidade, esses seres de luz, eles são extremamente respeitosos com o nosso livre-arbítrio. Eles não fazem nada por eles, se a gente não der autorização. Por isso que nós temos que dar autorização para que eles nos ajudem, para que eles, entendeu? Eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio. A Priscila botou aqui, a centelha quer trabalhar sempre, mas o ego nos faz puxar o freio, mas chegaremos lá. Isso aí. Como nós somos, às vezes, arrogantes, né? Extremamente arrogantes, achando que a gente acha que a gente sabe muito, que a gente conhece muito, não conhece nada. Quanto mais a gente sabe, mais sabe que não sabe, né? Isso aí.
Isso aí. E que bom que a gente tem a oportunidade de refletir junto, né, sobre isso tudo. Muito bom. Mas, Uma pergunta. e as outras pessoas? Espera que eu acho que a Alessandra está falando alguma coisa. Oi, Ale. Oi. Vocês estavam falando sobre outras dimensões que acontecem ao mesmo tempo, no tempo atual, né? Assim, vivências em várias dimensões. Poderia uma pessoa sofrer influência tipo ansiedade ou medo nessa existência por causa de uma outra dimensão? Poderia. Vou deixar o Pedro falar mais sobre isso, que o Pedro pode falar aí das realidades paralelas, das personalidades múltiplas. Tem várias Porque eu não vivo nas unidades paralelas. Você estava fazendo um trabalho recoplando isso tudo, então fala aí. Você é autoridade no assunto. Não. É humilde. Não. É humilde, né, Paulo? É importante a gente pensar que nós estamos vivendo, aqui tem tempo e espaço. Em outra dimensão, não tem tempo e espaço. Eu posso estar repetindo com todas as minhas mônadas, tá? Todas as minhas personalidades. Eu sei, mas as minhas personalidades, todas, ao mesmo tempo, elas ficam vivendo naquela imagem que estiveram naquela época em que conviveram com a dificuldade. E se por acaso, na nossa vida atual, alguma coisa se repetir, como um déjà vu, aquela energia ela desce para nós. E para quê? Eu quando eu morri, eu não quitei as minhas dívidas. Qual é a forma que vamos atender aquilo que Jesus falou? Será cobrado até o último centil. Eu não posso me elevar se eu ainda tiver dívidas, não dívidas, imperfeições. E essas imperfeições, elas vão se fazer como aperfeiçoar? Junto ao único corpo que está hoje vivendo. Então, desce aquela energia e você incorpora aquela energia e você vai vivenciar aquilo numa repetição para saber, aprendeu, não aprendeu, volta ao mesmo sistema. Aprendeu, encerra aquilo, entra em outro processo. Alessandro, só quero Entendeu? Não sei se conseguimos... Eu gostaria de esclarecer mais uma coisinha. A Alessandra fez uma pergunta muito interessante, porque, na realidade, todas essas nossas vidas passadas estão dentro de nós, estão no nosso inconsciente, com os traumas que nós vivemos, com as experiências que nós vivemos, boas ou mais, está tudo dentro da gente. Nós vivemos, não, aquela nível de consciência ou aquela personalidade viveu. Sim. Se ele foi um templário, ele vai querer pegar a espada e sair, como diz o Tony, ele entra no carro e acha que o carro é só armadura, e ele vai brigar com A, com B, com C. Eu não tenho certeza. Você acaba reproduzindo esses padrões, né? As mesmas coisas. Você vê. Aí, só finalizando, como é que você entrou no carro, você assumiu aquela personalidade, você é calmo, suave, mas ao entrar no carro deu a oportunidade de você dizer assim, eu sou poderoso, eu tenho tudo na minha mão, e vai entrar no trânsito e se fechar em você, você vai botar em cima, empurrar para o lado de cá, empurrar para o lado de lá. Você assumiu uma energia que estava em você para que você, num determinado momento, vai com Deus, meu irmão. Toma, o índio comentou, sabe qual é a forma que eu faço? Eu faço um pensamento bom para ele, ele vai embora e está bom. É isso aí.
Então, eu acho que aí o que o Pedro falou explica isso. Porque tudo que nós vivemos está dentro da gente, no nosso inconsciente, no nosso mental inferior. Está tudo ali. Então, às vezes, um fato que ocorre agora aqui no presente, linka, é como se fizesse assim, um rastilho de pólvora, né? Linkasse e fizesse aquilo novamente, a gente reeditar e reviver aquele comportamento, aquela ansiedade, aquele trauma. Desde que eu não tenha aperfeiçoado aquilo. Se eu vivenciei e me libertei, acabou. Mas quando aquilo é revivido aqui agora, mesmo que seja lá de trás e revivido aqui agora, é bom porque é útil para que a gente possa curar isso. Porque isso ainda não foi curado dentro da gente. Então, essa ideia aí que o Pedro falou, que o índio disse que quando ele fica no carro, alguém fecha e tal, diz, vai com Deus e tal, ele está curando algum lado, vamos dizer assim, guerreiro dele, agressivo, alguma coisa assim, que ele iria brigar com a pessoa. E ele não, ele agora já está curando. Vai com Deus, eu não quero saber, não vou me estressar. Então, ele está curando. Então, não só a gente está curando a nós mesmos, como curando experiências passadas. Fala, Gisele. É uma pergunta. Não, é uma pergunta que veio agora em cima disso. Quando a gente faz o trabalho, que a gente traz uma personalidade nossa, por exemplo, né? Que está em dissonância, discordância com essa atual existência e acaba boicotando, interferindo, aquela coisa toda. A gente traz aquela personalidade, a gente orienta, conversa, faz todo um trabalho até de doutrinação para tentar fazer com que ela se afinize, né? Mas, agora que veio essa dúvida, nesse caso, em cima até da pergunta da Alê, então, digamos que eu tenho uma personalidade que ansiosa, que tem algum motivo que reage de forma ansiosa nessa encarnação. Eu reajo por conta dessa personalidade. Não tem motivo nenhum agora, mas tem a personalidade ali. E aí, quando essa personalidade é trazida, né, o fato de fazer a orientação, a doutrinação a essa personalidade vai ser a garantia da cura? Ou, por exemplo, eu preciso transformar em mim aquilo que faz a sintonia? Porque senão fica fácil também, né? Assim, da gente... Tem a responsabilidade também minha, né? Isso. Porque, Gisele... Peraí, deixa eu só terminar aqui rapidinho. Só, Gisele, você está certo. Personalidade, Pedro. Não, está certo, Gisele, porque o que acontece? Quem está no comando agora é a sua personalidade de hoje. É a única pessoa que pode. Você é responsável para poder modificar e curar isso. Então, você tem que estar vigilante, por isso orar e vigiar. Porque você tem que estar vigilante e você tá... olha aí a Ana Lúcia nervosa, olha a Ana Lúcia estressada, pode parar. Eu não quero isso para minha vida, não é a vibração. É o maestro da orquestra lá que a gente fala. Nós, nessa comando, né, Ana? Nós, nessa encarnação, é que somos os comandantes para onde a gente quer ir. E quando você está indo, você está levando essa turma toda e curando essa turma toda aí atrás, né? Então, essas extensões de alma todas, a gente está ajudando também a melhorar, né? Mas esse tipo de ação, ela tem uma força muito grande, porque na verdade, somos nós naquela época, e quando ela vem muito quente. E é por isso que há muitas brigas dentro de casa, de companheiros com companheiras que não sejam do PT, mas são sempre discussões, porque está acostumado a fazer as discussões. E, por incrível que pareça, aquela companheira hoje foi também a companheira em outro momento, e os dois agora é a única oportunidade que a vida está dando de se aproximarem e as duas consciências se entrosarem. E aí, uma doutrinação, sim, você incorpora e você vê que aquilo que aconteceu em outra vida
vai lembrar que você já teve até com a outra pessoa exercendo situações de antagonismo. Então, nós estamos corrigindo, nós não estamos sofrendo, nós estamos, sim, corrigindo vidas que ontem não tivemos capacidade de resolver. Então, Pedro, a gente percebe o quanto é importante a prática espiritual. Porque através da prática espiritual e do serviço, até da mediunidade, é que a gente consegue também uma oportunidade de alinhar isso tudo, né? O quanto é importante a gente ter o tempo de ir ao centro, a casa espírita ou, né, qualquer lugar, mas de você ter a oportunidade de alinhar isso através da prática espiritual, né? Com certeza. E no dia a dia, né, Sérgio? No dia a dia. Você vê como eu sou bastante iluminado. Você está ficando luz azul igual o seu Jorge. Vou fazer igual a Gisele, igual o Índio. É um ser de luz. Luz, meu Deus. Reza por ele, Ana, está tudo certo. Isso aí. Mas nós todos somos seres de luz. Isso que a gente tem que ter clareza. Nós somos todos os seres de luz. Eu só queria complementar isso que eu falei. De repente, a convivência é a primeira oportunidade que os dois tiveram depois de milênios. Vêm juntos. Isso não implica de você ter que viver até o final da vida. É a primeira oportunidade. Tem atritos, tem isso, tem aquilo, não vai se complicar mais ainda. Mas virão outras vidas, as quais você vai ter que vir novamente com a mesma pessoa, conviver e tentar levar um tempo maior de conscientização um para com o outro. E isso em todas as relações, né? De pai, mãe, irmãos, amigos. E assim, a gente tende, Pedro, eu estou falando de mim, né? Assim, eu sempre, ultimamente eu estou melhor nisso, mas eu tenho uma característica que eu sempre disse assim, eu vou até tal ponto, chego em tal ponto eu fico indiferente. Eu achava aquilo, eu tinha orgulho de conseguir ficar indiferente. Eu achava que era o máximo, eu não senti nada. Não sinto nada. Que palhaçada isso, né? Porque, assim, na verdade, eu sinto tanto que eu tento desligar aquilo em mim. Olha como o outro ainda tem poder, né? Sobre mim. Como que o outro... Eu ainda estou conectada com o outro, né? Nem o outro às vezes nem tá aí mais. Então, às vezes, a gente acha que a indiferença... eu tô tentando, o outro não tá fazendo a parte dele, então eu vou lavar minhas mãos, vou ficar indiferente. Não é assim que resolve também, né? A defesa melhor é a convivência. Você tentar fazer a doutrinação. Não adianta a gente ser bonzinho só no centro espírita e dizer, meu irmão, meu querido, dá um beijinho até no obsessor. Não. A gente tem que ser mais intenso na vida do dia a dia, entendendo que aquele sofrimento, pode ser que ele ainda não evoluiu, mas você sim já tem conhecimento. Mas o importante é você, não é importante que ele. Você se libertando, a vantagem é sua, não é dele. Se ele não quiser, para ele é tudo. E entender também o que está por trás, né? Assim, por exemplo, a Lê falou da ansiedade, né? O que está por trás dessa ansiedade? Qual é o real sentimento? Né? Qual a realidade daquilo ali? O medo, ou uma arrogância que você quer que sua necessidade seja atendida naquele momento, né? Tem vários porquês aí, cada um tem que descobrir o seu porquê, né? Porque a ansiedade acaba se tornando um sintoma ali, né? Naquele momento, para anunciar que tem alguma coisa por trás ali. Acho que isso é a gente buscar conhecimento para se iluminar, né? Para evoluir. Por isso que... É bem isso, desculpa interromper, acho que é bem isso, é sempre buscar, né? Para a gente tentar amenizar essa ansiedade e descobrir, assim, tentar pelo menos amenizar descobrindo qual a melhor forma de lidar com os problemas que a gente já teve nessa ou em causa, outra. né? Isso, a causa. Muito bem, muito bom. Eu acho que a gente... Que já deu, né?
Então, Alguém que gostaria de colocar mais alguma coisa, né? Tem A muitas Noemi pessoas não gostou falando dessa aí ideia, que não, nem tá, tem Pedro? Vai energia. voltar comigo de novo. Noemi está protestando aqui. daqui a pouco vocês vão voltar lá para a mesma mônada, para o mesmo núcleo e estão tudo junto lá. Ó. Ela falou que essa parte ela não gostou muito, É não. até que a morte separe e depois da morte também. Né, Ana? Então, gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. Outra indicação. Uhum. Nós estamos sempre com as energias melhores e maiores para nós realizarmos tudo que pudermos de melhoria para o nosso ser. Se a gente tiver condições de pensar nisso, não tem Covid, não tem falta de emprego, não tem. Porque se você se harmoniza, todo o universo se harmoniza ao seu redor. Mesmo que você estiver dentro de uma guerra, chovendo canivete, se for o caso, o teu mundo, você pode fazer o céu na terra. A fé é isso, né? Não é ausência de problema e dificuldades, é acreditar que apesar do que a gente passa, do que está acontecendo, existe essa força aí que o Pedro falou, que nos guia, que está com a gente, tudo tem um propósito, a gente não está abandonado à nossa própria sorte, né? E aí também a gente começa a entender que tudo que acontece, as injustiças que a gente vê, as coisas ruins que a gente vê, na verdade não são injustiças, elas estão acontecendo por um motivo que a gente não entende. Mas existe uma lei que rege isso tudo. E quando a gente entende, acredita nisso, tem fé, a gente começa a sair de uma situação ali de só sofrer e pelo sofrer, né? A gente começa a evoluir através do sofrimento. Você sai do vitimismo, que é muito importante, né? E você se entrega, seja feita o que é melhor, o que seja mais harmônico, que aconteça o que é melhor, né? A gente tem muita dificuldade, Ana, de fazer uma oração e entregar na mão de Deus, né? Para que seja feito o que é o melhor, vamos dizer assim. A gente sempre quer aquilo que o nosso ego deseja, né? Na maioria. Mas aí é o que a gente bate muito lá no Renascer, nas palestras, quando a gente fala do Pai Nosso, né? Que aí eu até falo lá de maneira brincando, mas é sério, que a gente tem que mudar o Pai Nosso para seja feita a minha vontade aqui na Terra. É isso mesmo. Perfeito. Não é? E deixar seja feita a sua vontade assim na Terra como no céu. É isso difícil, aí, né? isso aí. Não, e quando a gente diz, né? A gente pede coisas na oração do Pai Nosso que nós não somos capazes de dar ainda, né? Perdoai como eu perdoo. É isso mesmo. Não é? Isso aí. Seja feita a tua vontade, livrai-nos do mal. A gente pede e não sabe receber. Isso. Às vezes é um livramento. Exatamente. Eu costumo dizer, se a gente praticasse a oração de São Francisco e o Pai Nosso, o mundo seria outro. Com certeza. Mas a gente fecha os olhos, canta a oração de São Francisco, aquilo bonito. Não sei nada que eu estou falando. Nem que eu estou pedindo. Não é? É A gente tem que verdade. ter mais consciência disso. É verdade. Verdade. Paulo, mas nós estamos no caminho. É o processo. É verdade, Aprendizado, O diamante exercício. ainda está cheio de barro. Precisa ser limpo, precisa ser lapidado. Um dia você será anjo. E a gente não se culpar, né, tanto também, mas tomar consciência. Aos poucos a gente vai tomando consciência disso. Né? A Noemi está treinando para isso, para ensinar você. Graças a Deus que tem a Noemi, rapaz. Tá vendo? Deus não faz nada errado. Eu vou colocar aqui para a gente finalizar. Como a gente tinha falado de fazer os apelos, né, junto, mas nem é um apelo. Mas é uma oração para a gente finalizar com essa oração que tem a ver aqui com a nossa Divina Presença. É um videozinho. Então, vou pedir todo mundo para fechar os olhos, para a gente começar a se conectar também. Respirar. Se imaginar dentro dessa imagem, né? Com esses seres de luz cuidando da gente. Com a nossa Divina Presença Eu Sou nos guiando. Para que ela se manifeste em nós, né?
e possa despertar a nossa consciência, nos ajudar no despertamento da nossa consciência. Então, vamos lá. Eu sou é a poderosa e infinita presença de Deus em ação, que tem em seu poder todos os princípios de vida e atividade no mundo e em cada ser. De sua poderosa essência nos chega tudo que é. É a onipotência da vida, é a onipresença da luz. É Deus em ação, que governa as mentes humanas para a verdade e a justiça. Deus é vida, e a vida é amor, paz, harmonia e bem-estar. A ela não lhe interessa quem a use. É como o sol que ilumina o bom e o mal, ao lobo e ao cordeiro. Eu sou é a própria vida ativa. E quando o homem diz, eu sou, faz vibrar todo o poder da vida e abre a porta a seu eflúvio e fluxo naturais. Porque eu sou é a plena atividade de Deus. E por tal motivo, nunca, jamais, o discípulo deve consentir que seu pensamento venha a colocar uma negatividade a eu sou, ou venha entorpecer a atividade dessa vida, como quando diz, eu não posso, já estou perdido, não sou feliz, e etc. Porque com estas afirmações, inutiliza a energia de Deus que está em si mesmo e em seu mundo. Devemos saber que ao dizer eu sou, estamos invocando a ação de Deus em nós e em nossa vida. E desta maneira, abrimos a porta à poderosa inteligência para expressar-se no mundo externo. Para isto, é necessário acalmar-se tomando assento e acalmando o eu externo. Isto nos abastecerá da energia, cada vez que dela necessitamos. Não se deve pôr atenção sobre uma coisa que não queremos. O sentimento alegre é mais eficaz do que todos os esforços desesperados e tristes. Porque alegria significa amor. E amor é a liberdade de Deus que se manifesta em tudo. Todo ser humano deseja a perfeição, a formosura e a abundância. Isto demonstra que eu sou, ao querer expressar estes seus atributos, acende o desejo na mente e no coração do homem, para que este lhe sirva de instrumento de manifestações. Se o ser humano permite a presença eu sou que está nele atuar conscientemente, ela influirá sobre o corpo, fazendo mais puro e perfeito, mais belo e harmônico. Eu sou o que o Criador é. Logo, eu sou o coração do Absoluto que realiza. Entremos em silêncio depois de dizer isto, até sentir que eu sou o coração de Deus. E em seguida, qualquer coisa que declaramos se manifesta neste mesmo momento. Crer e ter fé se entrelaçam. O que anelamos na vida, seja amor, poder, acerto, êxito, sabedoria, gozo, paz e etc., é o que exatamente o infinito quer que tenhamos, porque esta é a sua essência. Eu sou o coração do Absoluto que realiza. Eu sou
o coração do absoluto que realiza. Eu sou o coração do absoluto que realiza. Com isso, vamos encerrando o nosso estudo, pedindo à Mãe Maria que nos cubra com seu sagrado manto de luz e proteção. Pedimos o desligamento desse estudo e que tudo que aprendemos hoje possa fazer sentido e começar a fazer parte da nossa existência, das nossas atitudes, pensamentos, sentimentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre os nossos erros, a doença e a morte. E assim é, e assim será. Prontinho, pessoal. Lindo, lindo. Muito bonito esse tema aí que você colocou. Eu posso colocar lá no grupo lá depois, se vocês quiserem. Por favor, muito bonito. Ele eleva muito. Sim. Né? Então, gente, um beijo, boa noite, até semana que vem. Beijo. Até segunda. Até segunda. Segunda eu vou conseguir, se Deus quiser. Boa noite. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.